Olá! Hoje nós vamos falar um pouco, naquela linha de espiritualidade, nós vamos falar um pouco sobre a religião, tá? Que é uma das formas de você expressar a espiritualidade. Então vamos lá. A religião, tá? Vamos dizer o que é, vamos definir o que é religião, tá? Uma crença, né, na existência de um poder, né, ou um princípio superior, tá? Sobrenatural, do qual depende o destino do ser humano e ao qual se deve respeito e obediência, tá? Então serve muitas vezes de uma ponte entre o mundo carnal humano, tá? E o mundo espiritual. Então, através, né, de regras e valores morais estabelecidos por meio de crenças e práticas, tá? Que o ser humano, de comportamentos até, né, do ser humano, ok? Então vamos falar o seguinte, ó, a religião, no mundo, tá? A gente tem várias religiões, a gente vai falar aqui para mostrar até uma pergunta que eu vou fazer agora, que depois no final a gente vai tentar responder, tá? Que é o seguinte, né? Muitas vezes as pessoas falam que Deus criou o homem. Mas eu pergunto aqui, será que não é o contrário? Será que o homem é que cria o seu Deus? Então vamos lá, vamos falar aqui, ó. Então, religiões no mundo, vamos dizer de 3 berços que surgiram as religiões, tá? Então, por exemplo, na Índia, tá? Que são, vamos falar aqui sobre algumas religiões né, da Índia, da China, por exemplo, tá? Que são exemplos de um berço de religião. Então, na Índia nós temos o hinduísmo e o budismo, tá? Que são religiões que vieram de mistérios, né? Tem uma figura-chave que são o místico, tá? A gente vai falar mais pra frente, mais profundamente de cada religião, tá? Mas hoje eu vou falar de uma forma geral. Na China, por exemplo, existe a religião, o confucionismo e o taoísmo, tá? Que já veio, né, através de um sábio, de um homem que sabia muito. E aí houve, né, essa situação de passar, né, de um para o outro, né, de pais para filho, e se criou então essa religião. Tanto o Confúcio é uma e o taoísmo é outra, que foi originado na China, tá? Agora nós temos também no Oriente Médio algumas religiões que foram criadas lá, que é justamente o cristianismo, tá? Que é onde a gente aqui, né, no Ocidente, é a maior religião que tem aqui no Ocidente, tá? Então nós temos o cristianismo, judaísmo, tá? E islamismo, tá? Que na verdade a figura-chave já é o profeta, tá? Então essa não é mística e também não é através, né, de um sábio, é através de um profeta. E o que é um profeta? É uma pessoa que anuncia, né, as intenções divinas, né, que prediz um acontecimento por uma inspiração de Deus, tá? Então nós temos essas religiões. Agora é interessante, é muito interessante quando a gente começa a pensar e analisar o mundo. A gente vê, por exemplo, os índios, por exemplo, né, que tinham os seus deuses, já como fazendo parte da natureza. Então o sol é um deus, a lua é um outro deus, né? Então as águas, as árvores. Então é muito interessante como aí, né, o ser humano, né, criando os seus deuses, tá? E civilizações antigas, por exemplo, também, que também era politeísta, tá? Ou seja, tem vários deuses, como por exemplo os deuses do Egito, né? Osíris, por exemplo, né, que é o mais importante dentro, né, de todos aqueles deuses que tem no Egito, é o Osíris, né? Nós temos também a Íris, a esposa, né, irmã do deus Osíris, ok? A gente está dando uma pincelada bem rápida, mas para ver quais são as religiões, né, e o que mais ou menos uma tem em relação à outra e o que elas têm por si só. E tem, por exemplo, deuses, né, vikings, né, que são aqueles deuses guerreiros, né, que tem, por exemplo, o guerreiro do martelo mágico, né, que é o Thor, né? Tem a Frigg, que é a mãe apaixonada. Então, são também religiões politeístas, que tem vários deuses. Então, cada povo, cada religião acabou tendo, né, o seu Deus, se você perceber. Então, é muito interessante isso, por isso que eu fiz aquela pergunta, né? Será que Deus criou o homem? Ou será que é o homem que cria o seu Deus? Porque cada local tem um povo que acredita em um Deus ou em vários deuses, de acordo com a sua cultura, de acordo com o tempo, né, onde está. Então, essa é a grande pergunta. Pense nisso, reflita e até um próximo vídeo.